Pessoal, então, qual a conclusão sobre o cenário da adolescência no Brasil? Então é o seguinte, entre outras questões, é que os adolescentes têm sido vítima principalmente da desestrutura familiar. Os adolescentes têm sido vítima principalmente da desestrutura familiar. Então é o seguinte, pais que não vivem com os filhos, que não sabem o que eles fazem nas horas vagas, que não se sentam para refeições em família. Isso certamente contribui para que os filhos sejam empurrados para a droga, para a sexualidade precoce e para as angústias de alma. Eu não estou falando nada não de Bíblia, eu estou dizendo o seguinte, a conclusão dessa pesquisa. Além disso, os pais se equivocam quando acham que a necessidade dos filhos se resume a roupa boa, comida boa, morar confortavelmente e um bom colégio. Pessoal, uma leitura que eu fazia quando a gente era da igreja de Vila Moraes é que é o seguinte, que as moças que engravidavam solteiras, as meninas da comunidade, via de regra, eram meninas que não tinham o pai dentro de casa. Então, e aí eu fui pesquisar a respeito disso. Por exemplo, os filhos precisam do referencial masculino e feminino. Ponto. Então, sem o pai dentro de casa, e aqui eu não estou criticando quem é viúvo, quem é viúva, quem é divorciada, eu só estou dando um exemplo, tá? Sem o pai dentro de casa, ela busca um referencial masculino para a vida dela. Ela busca um referencial masculino. Então, a nós, pais, que temos filhas, por exemplo, cumpre a nós suprirmos essa carência das nossas filhas. Eu falo, filha, vem cá, senta no colo do pai, beija o pai, deita pro pai. Quando você sentir vontade de agarrar um homem, agarra o pai. Vamos lá. Adolescentes que se sentem ligados aos seus pais e irmãos têm menos probabilidade de estresse emocional, experimentar pensamentos e comportamentos suicidas, exibir um comportamento violento e consumir drogas. Essa ligação acontece quando eles são respeitados, ou seja, a relação profunda com a família tende a livrar, tende a amenizar todos esses comportamentos patológicos no que diz às emoções, no que diz aos relacionamentos com as pessoas fora do seu ambiente. Então é o seguinte, conclusão, é de que a família tem um papel fundamental nisso. Então nós vimos o cenário. Esse é o cenário da adolescência no Brasil e a gente parte agora para entender um pouco sobre esse universo dos adolescentes, porque a gente vai correndo, vai vivendo a vida e esquece de parar para entender ou para lembrar como era na nossa vez, né? Na nossa época. Então, o que rola na fase dos adolescentes, na adolescência? Primeira coisa, eles sofrem com dores das mudanças e rupturas. O que isso quer dizer? A adolescência é um período em que até ontem o camarada era criança. E aí, do dia para a noite, ele passa a experimentar a mudança dramática no corpo e a dificuldade da mente acompanhar essa mudança. O corpo tende a ser mais rápido que a mente. E aí, o que acontece? Fica com um corpo de marmanjo, mas com a cabeça de criança. E quem diz isso não sou eu não sou da área clínica, eu não sou psicólogo, eu leio. Quem diz isso é o Flávio Gicovati. Ele diz assim, o corpo vai, mas a cabeça fica. Então, até se equiparar àquilo que é por fora, hoje, o adolescente, então, ele sofre essa ruptura, tá? Também nessa fase aparecem as diferenças entre feios e bonitos, os interesses românticos não correspondidos, porque até então tudo que é criança é bonitinha, né? Ah, que graça! Mas aí quando chega a adolescência a gente vê que já não são tão bonitinhos assim, né? Tipo, urubu filhote é uma gracinha, quando cresce, então começam a aparecer essas diferenças. Então essas dores e rupturas das mudanças, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu já fui bonitinho. E aí você pega uma foto minha, tipo, com 12 anos, uma graça. Pega com 14, só Jesus na causa, como dizem os pentecostais, né? Então, o que rola nessa fase? Dores das mudanças e rupturas. A outra coisa, eles sofrem com a obrigação de demonstrar uma autonomia para a qual não foi preparado.
Eles não foram preparados. A gente cria criança como criança. E é interessante que, assim, que tem pai que gosta de que o filho seja infantilizado. O camarada está com 4 anos e fala assim, papai, e quer que o filho seja o quê? Aí o cara está com 12 anos e, mamãe, me limpa. Então, assim, via de regra, o camarada, ele é criado para ser criança. Ele é criado para ser criança, mas chega a adolescência, a gente fala, você já é um homem, você já é uma mulher, cuida da sua vida. Eu dava comida na boca dele até ontem, 11 anos e 9 meses, e 11 meses, agora com 12 anos, agora você se vira, agora você vai lavar louça, agora você vai arrumar o seu quarto. Então, ele não tem esse tempo para desmamar a sua infantilidade. A gente cria como crianção, do dia para a gente falar, agora você é grande, meu, responsabilidade. Virou a chave. Adolescente não é máquina, que você chega, maturidade, modo on, agora está maduro. Então eles sofrem com isso. Essa é a razão de muitos abismos vividos. Os que não foram treinados para lidar com a adversidade vão sofrer na fase adulta cada vez que ouvirem um não ou forem contrariados. Ô mãe, eu quero. Ó filho. Ô pai, me dá. Tá aqui, filho. Não ouviu não a vida toda. Foi criado e infantilizado. Agora entra na adolescência, ele vai ter dificuldade de lidar com essa necessidade da independência e com as contrariedades da vida. Ele vai passar a ouvir não. E eu digo lá em casa, assim, olha, se acostuma a ouvir não. Se acostuma a, às vezes, perder. Porque na vida o que você mais vai ouvir é não. E perder é o comum. Tá aqui o cara que, assim, o cara que perder sou eu. Então, eu digo assim, ó, você vai perder namorada, você vai tomar não na cara muitas vezes. Então eles sofrem com a obrigação de demonstrar uma autonomia para a qual não foi preparado. É necessário criar nos adolescentes, já desde crianças, autoconfiança junto com a autodisciplina, pois uma sem a outra tem influência destrutiva. O que é isso assim? Ai filho, não vai que queima, ai filho, não vai que não pode. Então você vai criando um camarada dependente. É necessário a gente ir soltando a corda aos poucos. À medida em que ele vai criando responsabilidade, a gente vai soltando para ele criando o quê? Uma autoconfiança. Senão, o cara vai estar com, 30 anos ligando, pai, minha mulher está de bico, o que eu faço? Assim, lembra sua mãe? Então, é a mesma coisa, tá? A gente tem que ir criando com autoconfiança, mas também com autodisciplina. Porque se você der corda demais e não disciplinar, você vai criar um monstro dentro da sua casa, tá bom? Corda demais, sem disciplina, você vai criar um monstro. Disciplinar, sem estimular a autoconfiança, você vai criar um banana. Então, dores das mudanças e rupturas, obrigação de demonstrar uma autonomia para o qual não foi preparado. A outra coisa, essa crise de independência. O adolescente, então, ele vai lutar para ser independente, mas ele não tem competência para isso. Então, eles se acham... Não fiquem chateados comigo, viu? Isso aqui eu não inventei. Eles se acham os donos da verdade, porque o bicho que sabe das coisas é adolescente, né? Se quer, os caras parecem professor de Deus, assim, sabem de tudo. Eles ensinam o Criador, tanto que eles sabem. Então, são os donos da verdade. Eles são ousados. Questionam as autoridades, porque eles querem demonstrar autonomia, independência, mas eles não têm isso ainda. Ao mesmo tempo em que eles querem ser independentes dos pais, tá bom, pai? Ó, quantos aqui já ouviram, pelo menos uma vez na última semana, a seguinte expressão: tá bom, já sei. Posso ouvir um amém? Isso é deles. Isso é deles. Mas ao mesmo tempo em que eles querem ser, no final nós vamos pegar todos vocês. Ao mesmo tempo em que eles querem ser independentes com relação aos pais, eles são dependentes da opinião dos amigos. E aí
reside uma crise muito complicada. Por quê? Eles acabam sendo sensíveis à opinião dos amigos e não querem saber muito da opinião dos pais. Por quê? Assim eles se sentem independentes dos pais e aceitos pelos amigos. E aí é que mora o perigo. Mas a pressão do grupo só é forte quando a influência dos pais é fraca. Saibam disso. A pressão do grupo só é forte quando a influência dos pais é fraca. Eu contei numa pregação esses dias da minha experiência com a maconha. Quem é que lembra? Que eu saí de uma festa do pessoal do meu trabalho e a gente foi para a casa de um rapaz. Aí ele, fica aí. Estavam uns 3 carros, aí ele entra e sai com um monte de pacote de maconha assim, ó, e seda, que é o papel. Tá bom, vocês não sabem o que é seda, né? Mas tudo bem. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu falei: se passa um carro de polícia, se eu sou preso, eu imagino o quanto minha mãe vai sofrer com isso. Além de me matar, né? Aí eu falei: eu vou ficar no carro. Mas eu falei assim, porque e lá no carro eu clamava: Senhor, desvia a polícia para outro lugar, não deixa a polícia passar aqui. Porque eu não provei aquela noite porque me preocupava muito em magoar minha mãe. Eu não lembrei de Deus, olha, porque a vontade de Deus na minha vida é que... Eu não lembrei disso. Mas eu lembrava de que eu ia chatear muito minha mãe. Então, esse vínculo e essa influência dos pais é necessário para que ele consiga passar por essa crise de independência. Ele quer ser independente dos pais, mas ele é dependente dos amigos. Novamente, os adolescentes que se sentem ligados aos seus pais e irmãos têm menos probabilidade de sofrerem esse tipo de estresse emocional e essa crise. Aí, a outra coisa que eu até tinha comentado, o que rola nessa frase, a questão da exuberância sexual. Hoje, muito mais que os meninos, as meninas são forçadas então pelos grupos a serem sensuais, a demonstrarem a sua exuberância sexual. Então é muito comum a gente perceber em rede social, e eu sigo muito pouca gente da nossa comunidade nas redes sociais, pro meu bem, eu já falei isso para vocês, mas assim, é triste quando a gente vê assim, as meninas cheirando leite ainda, tirando foto assim. E pai e mãe, vai olhar o Facebook dos seus filhos, cuidado, fala assim: filha, esse decote aí não é bacana, esse nível de roupa, gente, roupa não é tão cara quanto era no passado. Os chineses fazem roupas baratinhas, então não tem por que faltar pano, tá entendendo? Mas assim, a gente vê meninas sensualizando essa pressão pela exuberância sexual. E o que acontece é que a gente vai passear em shopping, vai andar pela rua, e às vezes dentro da própria igreja a gente vê as meninas com roupa, que é roupa para se usar na praia, saída de banho. Popinha de bunda é o que a gente mais vê quando sai por aí. É um shortinho curto, popinha, é decote, é blusa marcando. Então essa sensualização exacerbada tem feito com que as mais tímidas, volto a dizer, não é coisa minha, é fruto de pesquisa com um psicólogo, com um educador, que eu fiquei martelando, para que os mais tímidos consigam se equiparar ao pessoal mais assim. Aí entra o quê? Entra a bebida, entra o consumo de droga, porque aí ela consegue se soltar, ele consegue se soltar. E eu recomendo para os pais, para os maiores de 16 anos, assistam um filme chamado Desconectados, que deve estar no Now. É um filme sobre essa questão da internet, e aí retrata várias histórias. Alguém que já viu esse filme, Desconectados? Tem que ver, ponto. Precisa ver. Mostra um casal que tem problemas por conta da internet, mostra algumas situações e mostra inclusive um menino que por conta da sua timidez, ele é seduzido pela internet a tirar foto nu. E aí vocês já imaginam o que acontece com a nudez do cara que estoura público no colégio. Então,
às vezes não tem a coragem de beber para se exibir, vai se exibir pela internet, nem em rede social. Eu ouvi um pastor falando que ele estava dando aula e percebeu que uma moça tirou foto do seio, ele é professor, tirou foto do seio e no celular. Do outro lado da classe, os meninos... Aí ele correu lá e falou assim, deixa eu ver isso aí. Não tem nada, professor. Como não tem? Eu vi que ela mandou, e eu vi que você está aí, então ela mandou para você. Não tem nada, é Snapchat. Que Snapchat o quê, rapaz? Eu vi que ela mandou. Não, é que some no Snapchat. Que some o quê? Como que vai sumir o negócio? Assim, então a gente já nem sabe. Ó, o Snapchat recebeu uma mensagem lá. Por exemplo, eu sigo o Roberto no Snapchat. Aí o Roberto posta uma foto sensualizando. Ó, eu vejo a foto do Roberto e ela some em 5 segundos. É isso mesmo, pessoal? Sim. Na escola, um adolescente, não ano, namorava, bonitinha, mandou foto do namorado, pelada, foto do namorado. Terminaram o namoro. O que o cara fez? Postou a foto, a escola inteira viu, a menina ficou 3 vezes sem ir para a escola, morrendo de vergonha. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Essa pressão pela exuberância sexual, o adolescente se sente pressionado a mostrar isso de algum jeito, tá? A outra coisa nessa fase é a angústia com relação ao futuro. Nosso sistema educacional é cruel demais. O Rubem Alves, que eu adoro o Rubem Alves, quer dizer, adorava, hoje eu adoro a sua obra, assim, eu gosto demais. Ele diz o seguinte, que é muito cruel o camarada com 16, 17 anos ter que decidir o que vai ser a vida toda, né? Então assim, ó filho, você precisa estudar para você passar no vestibular. Gente, os filhos já não estudam para terem cultura, para formação, eles estudam para passar no vestibular. Então eles vão carregando o desespero de daqui a pouco ter que decidir o que serão no futuro, a questão emocional, se vão namorar, se não vão, se alguém vai gostar, se não vão gostar. Então eles vão carregando algumas angústias com relação ao futuro, porque a adolescência de fato, ela é cheia de incerteza. A formação, a profissão, namoro, a aparência. Mas vocês pais, escutem uma coisa, vocês não podem ser mais um ponto de angústia, de preocupação com relação ao futuro. Vocês não podem ser isso para eles, passar insegurança. Se amanhã pai e mãe vão se amar, se amanhã o pai, aí por exemplo, o pai que bebe, o pai que apronta assim, ele vai viver a angústia de um dia o pai não chegar em casa, porque ele foi morto, teve uma overdose. Uma amiguinha da minha filha fez 11 anos. E aí minha filha foi lá para a festinha dela. Ouçam isso. Isso é triste. Minha filha voltou e me falou assim, olha, os pais da fulaninha disseram que quando ela fizer 12 anos, eles vão se separar. Porque aí ela pode decidir com quem vai ficar. Veja o tamanho da angústia da alma dessa menina. Então, o que ela vai pensar com relação ao futuro? O que pode passar pela cabeça dela? Eu não quero completar 12 anos, porque se eu completar 12 anos, isso vai ser o gatilho para a separação dos meus pais. Ou então é o seguinte, os meus pais só estão juntos por minha causa, então eu estou atrapalhando a vida dos dois, de modo que eu sou um estorvo. Agora, imagine o tormento que vai ser para essa menina nesse próximo ano. É uma fase cheia de angústia com relação ao futuro. E nós pais não podemos ser mais um ponto de angústia para eles. Nós temos que ser esse porto seguro de que aconteça o que acontecer, haja o que hajar, não, haja o que houver, né? Haja o que houver, a gente está aqui para passar junto por isso aí. Vocês devem ter a confiança deles. A confiança é a ponte e a certeza de que as suas necessidades serão supridas ou eles serão ajudados na necessidade. É isso que rola nessa fase. E qual é a proposta do Evangelho para essa turma, para os seus filhos, para essa geração? A proposta do Evangelho é de que essa geração seja formada moralmente responsável, que receba a salvação em Jesus Cristo,
e que tenha a vida governada pelos preceitos de Cristo e reflita o seu amor. Posso ouvir um amém? Amém. Então essa é a proposta, uma formação responsável, salvação em Jesus Cristo, uma vida vivida de acordo com os princípios cristãos e que reflita o amor de Cristo. Escutem uma coisa, só a ética bíblica, ela existe, ela é orientada para o próximo, não como um caminho da salvação, porque no Espiritismo você se volta para o próximo como um modo de salvação da sua alma, mas no cristianismo a nossa vida é orientada para o próximo não por causa para a gente ser salvo, mas como consequência dessa salvação. E é inconcebível que a maioria de vocês, ou todos vocês, pais cristãos, não tenha a vida devotada para o próximo, principalmente para o muito próximo, que é o seu filho, né? Então é o seguinte, nesse processo de formação dos filhos, de caráter cristão, de encaminhamento para a salvação, o nosso referencial de certo e errado não pode ser a nossa opinião. Escuta aí, o referencial de certo e errado não pode ser a sua opinião pessoal, mas deve ser a palavra de Deus. O referencial de certo e errado não pode ser aquilo que, como o pastor Paulo diz, a moral ensina, porque a moral tem a ver com a média, mas sim o que a ética cristã ensina a respeito disso. E escutem aqui uma coisa, pai liberal não é pai que deixa filho fazer o que quer da vida. Pai liberal é o pai que libera o filho para experimentar aquilo que o evangelho tem. Amém? Isso é pai liberal. E o Eduardo Goya, o pastor Goya, diz o seguinte: se o evangelho não tem sido atrativo para os nossos filhos, é porque ou a gente está pregando errado, ou a gente está vivendo errado. Porque se a gente ensina o que de fato é o evangelho e vive de fato o que é o evangelho, eles vão comparar entre o pai e a mãe e o pai e a mãe de quem não é cristão, entre o desenrolar da minha vida e o desenrolar da vida de quem não é cristão. Bom, eu já preguei aqui sobre bebida alcoólica. Se você quiser acessar o nosso site emelrr.com.br, tem lá uma pregação sobre isso, beber ou não beber. E o resumo dessa pregação é o seguinte: beber não é pecado, beber muito é pecado. No dia que você achar que precisa beber, você não deve beber. Se beber vai escandalizar qualquer pessoa que seja, você não beba. É meio que o resumo dessa mensagem. E aí eu queria acrescentar essa mensagem com o que o Bispo Hildo disse uma vez. Ele falou assim: olha, a pessoa até pode beber e enquanto isso, a alegra. No momento em que ela começa a alegrar os outros, é que ela passou no momento. Mas enfim, minha filha voltou de uma festa hoje, disse assim: olha, todo mundo assim ao redor de uma bacia de bebida, o pessoal bebendo, ainda bem que na minha casa não tem isso. É que ela não vê. De fato não tem. Mas assim, a bacia não. Mas o que acontece? Quando a gente vive o evangelho de verdade e ensina o evangelho corretamente, gente, os nossos filhos não são burros. Deus não te deu filho burro. Eles sabem aquilo que é bom para eles ou não. A outra coisa, então a primeira coisa assim, é que o referencial de verdade tem que ser a palavra de Deus. Essa nossa geração nasceu com a cosmovisão egoísta, sexualizada e consumista. Nós vivemos uma era genitocêntrica, que tudo para o jovem e até para os adultos gira em torno da sua genitália, da sexualidade. Nós vivemos essa era, nós vivemos a era do consumismo, a era do eu primeiro, do egoísmo, mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos o princípio da palavra de Deus. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, amém? E a partir daí, experienciar uma vida cristã autêntica. A outra coisa, nessa formação do caráter cristão dos nossos filhos, é necessária a imposição de limites. Limite para tempo de internet, limite para tempo de videogame, limite para tempo de televisão, limite para tempo na rua, limite para gasto. Gente,
Eu como pastor nessa comunidade, vocês jamais me viram dizendo não façam isso ou não façam aquilo. Eu prego a palavra e eu prego um princípio ético a partir daquilo que eu creio ser a palavra. Mas vamos lá. Meu filho comentou que tem menino no colégio que anda com tênis de R$1.000 e tantos. Tá certo? Você não pode se matar para dar um tênis porque todo mundo tem para o seu filho. Seu filho não vai morrer se não tiver o tênis da moda. Seu filho não vai morrer se... E uma boa experiência é: pai, você pode comprar tal coisa? Se você puder, você pode dizer o seguinte para ele: filho, eu posso, mas eu não devo. Mas você não tem dinheiro para me dar um tênis de R$1.000 e tantos? Assim, ainda que você tenha condição. Fala: filho, conselho meu, tá? O que eu faria? Você faz o que você quiser. Filho, R$1.200 equivale a 2 meses de trabalho de um pai de família que sustenta 3, 4 filhos. Não é porque a gente pode que a gente vai dar. Não é porque está disponível, porque a gente pode estar estragando, tirando a noção de valor, o conceito de valor dos nossos filhos. Então, eles precisam de imposição de limites. E escuta uma coisa. Obrigado, Cláudio. Tá vendo? Esse é um adolescente que a gente está trabalhando. Tá bem? Obrigado. Então, o fato de você poder, o fato de você ter, não quer dizer que você vai deixar o filho à vontade. Irmãos, eu cansei de ouvir histórias ou de ver situação em que na hora da crise do jovem com os pais, ele diz assim: mas você nunca falou tal coisa para mim. Você sempre deixou eu fazer aquilo que eu queria. Escuta uma coisa: se é necessário alguém mandar em casa, esse alguém é pai e mãe, não é filho. Eles precisam ser cuidados. A outra coisa: monitore a internet do seu filho. Assista os canais de vídeo que ele assiste. Tem um programa chamado K9 que você baixa e você filtra todos os sites de internet. Você seleciona aquilo que o seu filho pode assistir ou não. Por que eu estou dizendo isso? Eu faço muita pesquisa no Google por conta de pregação, de mensagem. E o que acontece? Por exemplo, ontem, eu pesquisando foto da Apóstolo Paulo e Timóteo, sai a mulher pelada. Sai a mulher pelada. Qualquer assunto que você pesquise no Google, sai coisa pornográfica. O meu conselho para você: ajude o seu filho a se privar disso. Bom, vamos lá. Qual a outra proposta do Evangelho para essa geração? Que essa geração receba tratamento baseado no valor que tem para Deus e não no modo como se comporta. Escutem: trate o seu filho a partir daquilo que ele é para Deus, e não a partir do modo que ele se comporta ou conforme a sua conveniência. Por exemplo, eu queria pedir para vocês, de coração, que expressões como aborrecentes, fase problemática, insuportável, irritante, é burro, é burra, é preguiçoso, é preguiçosa, esse tipo de coisa saísse do seu palavreado em nome de Jesus. Saísse em nome de Jesus. O pessoal tá caindo direto aqui? Deixa cair. Saísse do seu palavreado em nome de Jesus. Por quê? Porque nós temos que tratar os nossos filhos a partir daquilo que eles são para Deus, e não a partir daquilo que a gente acha que, ou daquilo que a gente está sentindo. Porque Deus, quando olha o seu filho,
Ele não olha um aborrecente, ele não olha um irritante, ele não olha um estorvo para a vida de quem quer que seja, ele não olha um preguiçoso, ele não olha um arrogante, ele olha lá na frente, ele olha um servo de Deus, uma serva de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. E é assim que nós temos que tratar os nossos filhos. A proposta do Evangelho, então, é que nós formemos filhos e encaminhemos filhos à salvação em Cristo. Criemos filhos a partir dos princípios cristãos. A proposta do Evangelho para essa geração é de que eles recebam um tratamento baseado naquilo que eles são para Deus. Então é o seguinte: nós como pais não podemos lidar com os filhos a partir de reações. Por exemplo, esse menino não é carinhoso, também deixei de ser. Eu vou beijar, ele vira o rosto, também não beijo mais. Ou então, outra coisa que geralmente eu ouço: ele não gosta mais de sair comigo, então já nem faço questão. Mais uma coisa, eu pergunto, ele não se abre, então cada um com os seus problemas. A pergunta é: quem é o adolescente aqui? Quem é o filho aqui? Então é o seguinte: eu sou chuco para muita coisa, e uma delas é o seguinte: enquanto morar na minha casa, eu sou o pai, a Tássia é a mãe, e nós vamos caminhar juntos nisso aqui. Então a gente conversa, explica, dialoga, mostra o porquê das coisas. Mas quando chega em situação limítrofe, não, é assim e assim que vai ser. Eu tive uma experiência muito recente. Assim, os meus filhos, eles vão ter que fazer muita terapia, porque eu uso o púlpito que fala da vida deles. Seu pai falou tal coisa. Eu vou falar de novo. Eu fiquei com o celular do meu filho um dia, e ele participa de grupos de WhatsApp, da igreja, da família. Mas eu fiquei porque eu tinha que mandar arrumar e tal. E aí eu vi que o nome de um grupo de WhatsApp tinha um duplo sentido. Era um monte de letra assim, que quando lia dava uma coisa de duplo sentido, né? Aí eu cheguei, falei assim: filho, eu vi que tem um grupo aqui que chama tal coisa. Engraçado, irmãos. Não posso falar. Depois um pouco aqui. Eu não li as suas mensagens. Eu não invadi o espaço do meu filho. Eu não li as suas mensagens, filho. Mas você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E o que rolar nesse grupo aqui, ou o que você receber, que você perceber que não é bom, não veja, não compartilhe, não comente, para não atrapalhar a sua relação com Deus, a sua formação, e o Pai confia em você. Usa isso com saúde e para a glória de Deus. Estamos combinados? E como é meu filho, tinha que chorar, né? Aí eu chorei também, virei e chorei. Mas numa situação limítrofe, eu estou monitorando. Ele acha que não, mas quer dizer, ele sabe que todas as senhas dele eu tenho, então é o seguinte: em casa, a única coisa que não é acessado é tudo que se refere às questões pessoais dos membros da igreja. Então às vezes vai um e-mail: pastor, tal coisa, aí o Rodrigo manda lá: pastor, a Ana Paula está me batendo e tal. Então esse tipo de coisa ninguém acessa, mas de resto, tá bom, vai. Não foi o Rodrigo, foi o Zeno. Mas enfim, esse tipo de coisa, assim, o e-mail que concerne a igreja, ninguém acessa, pode ficar tranquilo. Tá, Vinícius? Eu não vou falar aquilo que você fez semana passada, ninguém sabe. Mas ele sabe que eu tenho acesso a tudo. E numa situação limítrofe, a gente intervém. Por quê? Nós não podemos deixar os nossos filhos passar por trouxa. Sai desse grupo agora em nome de Jesus! Aí, sai! Aí chega um colégio: você saiu do grupo por quê? Porque isso contém alguns conteúdos, ou o nome do grupo não condiz com a fé que eu processo no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu vou acabar com o moleque no colégio. Vocês entendem isso, gente? Então nós não devemos tirar os filhos do mundo. Jesus não fez isso conosco. Nós devemos instruí-los para que eles não sejam dominados pelo mal.
Quem crê nisso diz amém. Amém. E aí assim, eu respeito quem quer colocar filho. Não, uma vez, o nosso filho quando era menor, eu não sei como o primeiro filho está vivo. Porque o que a gente fazia com esse moleque? Por isso que ele é meio assim. Brincadeira. É brincadeira. A gente foi atrás de um colégio por princípios bíblicos para o nosso filho, no colégio princípio bíblico que ele estava levando, colégio longe de casa, ele ia ficar 1h30 no transporte escolar, porque não, filho de Deus, servo de Deus, vamos lá, chegamos lá no colégio, aqui nós somos criacionistas, nada do evolucionismo, e tem mais, não pode ter lancheira de personagem, porque aqui nós somos cristãos. Eu fiquei pensando, caramba, meu filho vai usar lancheirinha de Moisés, mochila de Abraão. Não tem aula de inglês, tem aula de línguas. Fala aí, rica lava. Filho, como é que foi a aula de inglês hoje? Não é inglês, é línguas. Gente, eu falei, vamos tirar o moleque dessa redoma. Eu respeito, enfim, eu não estou criticando quem. Ele estuda num colégio e que convive com gente, convive com espírita, convive com isso, convive com aquilo, convive com tudo que é tipo de coisa, mas é lá que eles têm que ser sal da terra e luz do mundo. Voltando aqui. Então, nós somos os pais, e nós devemos tratar os nossos filhos de acordo com o que Deus acha deles. O que Deus acha do seu filho? O que Deus sente pelos seus filhos? E é isso que você tem que olhar nos seus filhos também, em nome de Jesus. Eles precisam disso. Proposta do Evangelho para essa geração: sejam criados de acordo com a palavra, sejam encaminhados para a salvação, vivam princípios bíblicos, de que eles sejam tratados a partir daquilo que eles são para Deus e não para nós, né? O que eles são para Deus, então é assim que eu vou tratá-los. Ao invés de você chegar para o seu filho e falar assim, ô moleque arteiro, ô menina bagunceira e tal, assim, não, esse aqui é raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, que está aí para proclamar a virtude daqueles que chamou das trevas para a maravilhosa luz. É isso aí. Isso aqui é sal da terra. Ela sabe que eu vou derrubar esse filho. Isso aí é sal da terra e luz do mundo. Esse aqui. Nós devemos tratar assim os nossos filhos em nome de Jesus. Quer saber de uma coisa? Tem gente que fica escandalizado comigo por causa disso. Alguém já chegou e falou assim: você já fez apelo para o seu filho entregar a vida a Cristo? Sim. Eu sei que vai ter muita gente que fala, eu vou sair dessa igreja agora. Agora eu saio dessa igreja de vez. Nunca mais volto aqui. Eu falo, para quê? Para o seu filho se converter. Para onde? Não para sua filha se entregar ao Senhor. Qual Senhor? Porque, irmãos, na nossa cabeça, a gente não dá espaço para eles serem outra coisa senão servos de Deus. Eles não conhecem qualquer outro Deus, com D minúsculo, senão o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores. Se converter para onde? Porque a gente cria como servo de Deus, cria nos caminhos do Senhor, ensina a amar a Deus, demonstra como se ama a Deus, convive numa comunidade que os ensina a amar a Deus. Então a gente trata os nossos filhos como filhos de Deus. Quando crescer, quando chegar à idade da razão, eles decidem nada. No Antigo Testamento, os camaradas eram circuncidados no 8º dia de vida. Eles eram considerados como parte da aliança com Cristo. Eu sigo um pastor muito louco pela internet, um monte de gente odeia, herege e tal, chama Ariovaldo Júnior. Ele é muito louco. Hoje, ele postou a foto de um menininho com o cálice da ceia na mão, assim. Aí ele postou assim: quem está apto para a ceia? Aí eu lembrei que uma vez foram proibir uma criança de tomar ceia. Não, você não pode. A criancinha falou assim: papai do céu me falou que eu estou com a mão limpa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então assim, a gente tem que tratar as crianças como parte do corpo de Cristo. Deixa aí, quando bater a idade da razão, ele se decide. Quando eu fui me batizar lá atrás, com 8 anos, eu quero me batizar. Você não tem a idade da razão, só 12 anos. Hoje uma criança de 12 anos sabe mais do que esses pastores todos que pregavam isso lá atrás. Hashtag fica a dica. Vamos lá, qual a proposta do Evangelho para essa geração? Que seja livre. Que essa geração de adolescentes seja livre. Livre para ser quem são. Escutem uma coisa:
é necessário respeitarmos o universo particular dos nossos filhos, suas características pessoais e evitar comparações. Deus salvou a minha relação com a minha filha quando eu fiz educação de filhos à maneira de Deus. Deus salvou a minha relação com ela, porque eu não respeitava o jeito dela ser, o modo dela agir. Eu achava que ela tinha que ser aquilo que eu queria que ela fosse. Jogava sobre o meu filho mais velho um peso dele ter que ser aquilo que eu queria que ele fosse. Nós devemos respeitar as limitações e o jeito dos nossos filhos. Teve um dia que meu filho veio quase: pai, eu queria te pedir uma coisa. Fala, filho. Angustiado, ele falou assim: eu posso deixar de fazer aula de bateria porque eu queria fazer aula de violão. Olha o peso que eu joguei, porque o pai era baterista, o tio baterista, você tem que ser baterista. A proposta do Evangelho é de que eles sejam livres para viverem o jeito deles. Saíram do mesmo buraco, literalmente, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica. Vamos parar de também fazer comparação, falar assim: olha, Giovana, a Bia faz tal coisa e você não faz. Olha, Luca, o Vitor consegue tal coisa e você não consegue. Olha, Milena, o Kaique é assim assado e você não. Vamos respeitar a individualidade dos nossos filhos em nome de Jesus. A proposta do Evangelho é que eles sejam livres para serem quem são, à luz da palavra de Deus e debaixo da vontade de Deus. Fica isso para mim. Amém. Que eles sejam livres da insegurança com relação aos pais. Gente, filho não pode ter medo de pai, tem que ter respeito. Eles não podem ter medo de se abrir. Eles não podem ter medo, tipo essa menina aí, ó, quando você completar 12 anos, nossa família acaba. É tipo o filme Lost, né? Se não der o enter lá, a ilha. Livres da insegurança com relação ao sentimento que os pais têm para com eles. Pessoal, eu recomendo a leitura de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de um grupo de psicólogos cristãos que falam que tem uma tese de que cada pessoa se sente amada de um jeito. Então um se sente amado com tempo gasto, o outro se sente amado com palavras de afirmação. A gente tem que tentar exteriorizar, fazer com que eles entendam que nós os amamos, livres dessa insegurança, medo de se abrir. Então diga para o seu filho, fala assim: filho, filha, fica à vontade de conversar com o pai e com a mãe, porque não há nhaca que você possa fazer que o pai e a mãe já não tenham feito. Digam uma coisa para mim: se vocês tivessem a liberdade de contar tudo para os pais de vocês, vocês concordam que a gente teria feito menos nhaca na nossa adolescência? Sim ou não? Eles têm que ser livres da insegurança com relação aos pais. Eles têm que ter a certeza de que, voltando para a casa do pai, o filho pródigo não vai ser chutado, mas vai ser abraçado e perdoado. Primeiro a gente abraça, recolhe, recebe, ama, e depois a gente instrui. E entendam uma coisa: no momento do atrito não é a hora de você querer corrigir as coisas. No momento em que o filho chega destruído, não é de falar: mas eu falei e tal. Recebe, acolhe, ajuda, e depois fala: olha, filho, para que não aconteça aquilo de novo, assim, assim, assado. A proposta do Evangelho é que seja livre, essa geração seja livre dos maus costumes dos adultos. Um mau costume nosso é o desespero para se dar bem na vida. Eles não têm que carregar esse mau costume nosso. Deus não quer que a gente crie filho para ser rico. Deus quer que a gente crie filho para ser feliz e ser servo de Deus e amar o próximo e amar Deus. E no dia que a trombeta tocar, o Canadá vai subir para o céu. E no dia que ele casar, ele vai ser um bom pai, ela vai ser uma boa mãe. Para isso que Deus nos deu filhos, e não para fazer de filho rico. Jogar o peso das nossas frustrações em cima dos filhos. Pega os nomes dos filhos de Abraão, de Jacó. Tudo tem a ver com a frustração de Jacó e das esposas de Jacó, jogando em cima deles. Eles têm que ser livres disso. Eu vou contar uma coisa para vocês, experiência de pai, né? O pessoal que já aqui há
mais tempo já sabe disso, que um sábado, pela manhã, eu peguei meu filho e falei, tem que fazer um exame, então levei meu filho para fazer o exame, de lá saí, a gente parou numa padaria, tomou café da manhã, e depois foi, cortou cabelo, e depois fez mais alguma coisa, e aí eu cheguei e falei, olha filho, já fomos no laboratório, na padaria, cortar o cabelo, não sei onde, e ainda são 9h30 da manhã, ele virou, pai, eu sou criança, eu não preciso ter pressa. Eles têm que ser livres dessa nossa angústia dessa urgência. Essa é a proposta do Evangelho. Eles têm que ser livres para tentar, eles têm que ser livres para errar, porque a gente não pode jogar o peso, olha, você tem que passar nessa faculdade, olha, você tem, deixa o cara arriscar, deixa o cara arriscar, e assim, situações assim, porque eu estou aprendendo a ser pai. Meu filho, 13 anos, mas estou aprendendo a ser pai. Então já teve situação assim de que os filhos fizeram uma nhaca, e quando eu cheguei perto, que foi? É que eu quebrei, eu derrubei você. Paciência. Se você faz por querer, eu vou quebrar isso aqui. Assim, não, presta atenção. O cara é meu filho. Se tem um cara que destrói, que quebra, que tropeça, que sai se batendo nessa vida, eis-me aqui. Eles têm que ser livres. Porque tentar errar faz parte da construção do caráter. O fracasso com esforço é aceitável. Fracasso sem esforço é um problema. Então assim, se o seu filho está errando, mas está tentando, gente, vamos apoiar esse menino, essa menina, porque uma hora isso vai virar. Talvez ele tenha alguma dificuldade, algum problema, mas se ele está errando, tentando fazer o certo, vamos lá. Agora, se ele está preguiçoso, encostado, aí é um problema. Liga uma salinha com o camarada. Para que a proposta do Evangelho para essa geração se torne realidade, é necessário uma ação conjunta dos pais e da igreja. Por que eu digo isso? Gente, nós precisamos priorizar a vida espiritual dos nossos filhos. Nós precisamos priorizar o nosso compromisso na formação de crianças não, né? De adolescentes, de homens e mulheres, de jovens maduros. E muitas vezes quem mais atrapalha esse processo é a gente. Igual na pesquisa, lá todas essas distorções com relação a... Geralmente quem atrapalha esse processo é a gente. Então assim, eu saio do culto, eu entro no carro e falo, nossa, hoje o pastor vai estar ruim demais. Ô sermão ruim da peste. Era melhor ter ficado em casa vendo Fantástico. Qual é a leitura que eu não... Deixando meu filho fazer isso. Aí eu saio do culto de ceia, pede perdão para o irmão, se reconcilia, confessa os seus pecados e tal, e vou lá, não sei, abraço dele, perdoa meu irmão. E você fala assim, gente, você viu a roupa da Cláudia? Você sabia que isso não está na Bíblia, né, Cláudia? Está na Bíblia. Você viu a roupa da Cláudia? Não se enxerga, viu? Como pode uma mulher? Ai, vou te falar, tem que abraçar o Edivan para ver um tormento. O cara não me desce. Olha a leitura que os nossos filhos estão fazendo disso. Domingo é o dia do Senhor, mas eu não faço a mínima questão de que seja domingo do Senhor na nossa casa. E dia do Senhor não é vir para a igreja, tá? É também vir ao culto, mas é separar um dia para adoração, descanso, serviço, adoração dentro de casa. Eu digo que eu sou crente, mas não leio a palavra, sou boca suja, quero dentro de casa. Que cristão que a gente está formando dentro de casa? Que exemplo é o nosso, tá? Para que a proposta do Evangelho para essa geração se torne realidade, é necessária uma ação conjunta dos pais e da igreja. E, irmãos, a gente confessou o nosso pecado da gente não ter se dedicado ao ministério com adolescentes na igreja. E a gente está se redimindo desse pecado. Há 6, 7 meses, a gente está se esforçando para isso, a gente não tem know-how para isso, a gente não tem formação para isso. Então a gente tem um pós-adolescente tocando o negócio, junto com uma mãe de pré-adolescente tocando o negócio.
mas a gente tem tentado promover encontros de socialização, de edificação espiritual, de oração, de estudo bíblico, mas vocês têm que fazer parte de vocês também. A pecinha deles aí, não fui eu quem orquestrou isso aí, mas tem a ver com isso. A gente tem que ter uma parceria. A igreja, ela não vai formar o seu filho cristão. A igreja é parceira nesse processo. E você tem que fazer a sua parte. O que vocês pais devem fazer para encarar esse desafio? Qual é o desafio? É criar filho cristão. A proposta do reino é criar filho cristão, princípio bíblico. Teve uma coisa que eu não falei aqui, namoro. Gente, adolescente é apaixonado. Hoje pela Joana, amanhã pela Maria, depois amanhã pela fulana, ele vai todo dia apaixonado e tal, e vive de suspiro. Como que a gente lida com isso, né? Com o namoro. Novamente, conversa, princípio da palavra de Deus. Agora, eu, Alexandre Alves de Oliveira, tenho orientado os jovens dessa igreja. Tem estudo lá também no site sobre questão de namoro, casamento e tal. Então é o seguinte: se você está criando a sua filha bonitinha, cheirosinha, ensinando a sua filha a guardar a caixinha de promessa dela, aí eu boto ela para namorar com um camarada que é ensinado o seguinte: ó, fiz 15 anos, já tem que transar. Filho meu é assim, ó, segura suas cabritas que meu bode tá solto. Pô, não é assim lá fora? Os meus amigos do trabalho dizem assim: e aí, quando você vai levar o seu filho para dar uma salgada? Eu vou. A mãe dele vai levar pro altar e entregar para aquela que vai ser a esposa dele. E eu oro para que meu filho se guarde. Entendeu? Se ele vai, é uma questão dele com Deus, mas a gente ensina e ora para que ele se guarde. Então, cuidado com relação a esse negócio de namoro. Primeiro, aí você queria o molequinho lá, fala: filhinho, guarda o cajadinho de Moisés para quando casar. Não. Ele vai namorar uma menina que é criada para ser sensual, para provocar, mão naquilo, aquilo na mão e tal. Gente, a nós os pais orientarmos os nossos filhos. Semana passada, fica de pé, quem é? Fulano. Quem é fulano? É o meu namorado. Namorado! Então é o seguinte: para namorar uma moça daqui, além de se batizar, você tem que beijar o Edivan, beijar o Guilherme, falei isso com os gurias da igreja. É um choque de princípio. Temos um casal de adolescentes que namora aqui na igreja, o Juan e a Estela, né? Apesar de serem filhos dos seus respectivos pais, também são nossos filhos do coração, da fé. E a gente orientou o seguinte: ó, já que vocês estão namorando, namora bonitinho, para a glória de Deus, né? Vocês querem que isso seja bom? Namora de modo que se glorifique o nome de Deus. Então namorando bonitinho, não namora para ver. No treino a gente vai quebrar braço, finalizar, apagar, vai ralar a cara no chão. Cuidado com isso, irmãos. Aí a gente ensina a filha que pode namorar com qualquer um, e aí cresce namorando com qualquer um, e aí entra por uma prática sexual pré-casamento, e onde passa um boi, passa uma boiada, é assim que é, e aí acaba se casando também com qualquer um, e aí na festa, um quer funk, o outro quer louvor, e aí quando tem filho, um quer consagrar em tal lugar, o outro quer consagrar na igreja. Faz 15 anos, um quer que o filho seja líder de CJC, o outro quer levar o filho pro prostíbulo. Aí um quer que o filho namore com gente da igreja certinho e tal, o outro compra uma cama de casal para botar no quarto do filho, já que é para transar, transa em casa. Estão entendendo?
É chocante, mas é assim. Tá bom? Mas tudo isso é um processo de diálogo, conversa e orientação. O que vocês pais devem fazer para encarar esse desafio? Primeiro, assumam o papel de pai e papel de mãe, em nome de Jesus. Quem tem que educar filho de vocês são vocês, a partir da palavra de Deus. Por mais que pai e mãe ajude, por mais que tia ajude, por mais que a babá seja um doce, o princípio cristão e a formação tem que vir de vocês. Assumam o papel de pai e mãe. Um dos grandes choques para mim, quando me casei, é que quando teve que trocar uma lâmpada, não tinha um irmão meu para trocar. A primeira vez que surgiu barata, um bicho dentro de casa, você falou, vai lá você. Por que eu? Você é homem. Eu falei, sou? Primeira vez que eu saí para trabalhar, aí tocou o relógio. Eu falei, amor, vamos levantar? Ela, por quê? Eu falei, porque minha mãe, quando eu levantava, minha roupa já estava preparada, o café da manhã posto e tal, estava assim. E eu tenho que trabalhar. Então, amor, é que você volta a trabalhar, mas eu estou em férias. E aí, quando vieram os filhos, eu também falei assim, vai lá que você é o pai. Filho precisa ter pai e mãe. E pai tem que exercer papel de pai. E mãe tem que exercer papel de mãe. Se eu, pai, eu sou um banana, eu vou estar criando um ranço dos meus filhos com relação à masculinidade. Eu não manjo de psicologia. A Adriana Kuhlman, ela é psicóloga, né? Está ali atrás, mas ela sabe melhor que eu. Que Freud fala muito sobre isso, sobre essa questão do referencial de homem e mulher, quando o negócio não é bem resolvido e tal. Não é isso, Adriana? Então, aí tem um outro cara chamado Winnicott, que diz assim que o bebê, ele é um monte de núcleo de eus, e a relação com a mãe é isso mesmo, André? A relação com a mãe é que pega esse núcleo de eus e traz a criança para um centro, para a formação dela. Então, você tem que assumir o seu papel de pai e de mãe. E papel de pai não é ser provedor. O dinheiro está dentro de casa aí, agora com ela. É nada. Vai lá você, senta, ora, chora junto. Vai ver se já tem pelo no saco do seu filho, se na hora de levar no médico para uma pessoa conhecida nossa. A gente olhou e falou, gente, a filha tá com peitinho, mas é muito criança. Aí minha esposa falou, bem, você viu que a filha tá com peitinho? Já tá? Ia menstruar, sei lá, com 10 anos, filho? Com 8 anos? Então, observa os teus filhos, cumpre o teu papel. Não espera o pastor chamar para orar e impor a mão sobre os seus filhos e impõe dentro de casa. Como que a gente vai fazer para encarar esse desafio? Vamos ser amigos dos filhos sem perdermos a autoridade. Não, eu sou o pai. Não, eu sou a mãe, eu não... Vai lá para os seus filhos, vai ser amigo, vai curtir junto. Vai dançar em casa, a gente começa a filmar e a gente vai dançar. E dança de tudo, dança funk, dança... Se quiser, depois eu mostro os vídeos para vocês. Meus filhos, não. Vamos bater papo, vamos dar risada juntos. Vamos fazer piada juntos, sem perder a autoridade, porque filho precisa ser amigo. A amizade tem que estar dentro de casa em primeiro lugar. A outra coisa, a gente tem que se contextualizar sem ignorar os princípios cristãos. A gente tem que se contextualizar sem ignorar os princípios cristãos. O que isso quer dizer? Gente, eu falei para os adolescentes sobre o que é cultural, o que é bíblico, a diferença entre uma coisa e outra. O que é princípio bíblico, a gente não pode, assim, mentir. Era mentira lá atrás, hoje, vai ser sempre, então mentira não. Mas, por exemplo, o estilo de roupa.
Entendeu? Assim, no passado não podia vir de bermuda para a igreja, porque o lugar é santo e tal. Tá calor, deixa o moleque vir de bermuda para a igreja. Se é moda usar crocs, gente, deixa vir. É melhor vir de crocs para a igreja de bermuda do que não vir. Agora, a roupa aqui, entendeu? O corte de cabelo não vai levar seu filho para o céu ou para o inferno. Música, né? Fala assim, música, porque é o seguinte: minha mãe, analfabeta, jagunça, grossa de tudo, tinha esse discernimento. E eu entendo isso também, né? Tem dois tipos de música: música boa e música ruim, né? Música que fere os princípios da minha fé e música que não fere, e músicas que não ferem o princípio da minha fé. Músicas que vão fazer bem para mim e para minha família, e músicas que não fazem bem para mim e para minha família. Então, esse negócio assim, música de crente pode ouvir, música de não crente não ouve, assim, é muito raso. Porque tem música de crente que é pior do que música de não crente. E eu me lembro que a gente estava em encontro de pastores, e aí o grupo de louvor de lá tal, cantou uma música que diz assim, como é que era a música? Que dizia que eu só sei errar. Sou pequeno e só sei errar. Me ensina a melhorar. Eu só sei errar. Eu só sei. Caramba. Eu não só sei errar, né? E depois o bispo até deu uma orientação. Então, tem música que tem uma teologia distorcida e é música de crente. Agora, tem música que não é de crente, mas que fala de família. Quando os filhos foram para um retiro e a gente ficou sozinhos em casa, eu estava ouvindo um CD do Arnaldo Antunes, que fala sobre a casa, né? Que a casa tem tudo, só falta você chegar. Eu chorava no carro. Que beleza, que poesia. Então, sabe, a gente está criando filho assim que isso de Deus, não, isso é do diabo, isso é do diabo. A gente tem que se contextualizar sem perder o princípio cristão. Amém? Sem perder o princípio cristão. Vamos lá. Dançar é pecado? Depende. Exato. Por quê? Tem música que dá para dançar, tem música que não dá para dançar. A gente fez um jantar de casais, 2 esse ano aqui. Uma vez eu conversando com o Serginho, ele falou que na igreja que ele vai, os encontros de casais são separados por faixa, né, Serginho? Aí eu gostei da ideia. Então a gente fez um jantar para casais casados há mais de 20 anos e o casal para casais casados há menos de 20 anos. E, chegou uma hora que, por isso eu vou para casa dela e pega aí, dá uma grudada na patroa, eu sei que vou te amar. Irmãos, Cantares de Salomão talvez tivesse esse capítulo se fosse hoje. Por toda a minha vida eu vou te amar. E os casais dançando, eu vou dizer, casal dá mais tempo, é mais assanhado do que os casais novos. Os casais novos tudo. Eu falei, pô, gente, se acha que é pecado, dança, pede perdão e amanhã toma ceia, tá tudo em casa. Não é pecado você dançar com a sua esposa. Não é pecado você dançar em família. Agora, chão, entendeu? É uma coisa que não cabe pra nós, explorando a sensualidade. E aí, você vê que filho de crente é tão assim, que numa peça na igreja, para ensinar que estava dançando, nem brincando, ele sabe dançar. Ô filhinha, puxou pro pai, ó, vai dançar. Ô, glória a Jesus. Vamos lá, então, contextualizar sem ignorar os princípios cristãos. Exercer influência com naturalidade. Exercer influência com naturalidade. O que isso quer dizer? Ao invés de dizer, está fazendo errado, não sei o que, vem cá e fala assim, filha, vem cá que eu vou te ensinar como é que faz. Escuta uma coisa. Margaret Thatcher, coisa de velho, né? Ela dizia o seguinte: se você tem que dizer que é porque você não é. Se você tem que dizer para o seu filho, quem manda aqui sou eu, porque você não manda na sua casa. Se você tem que dizer que quem manda aqui sou eu sou sua mãe e tal, é porque ele não te vê como autoridade. A gente tem que exercer isso com naturalidade, trazendo para próximo. A outra coisa, para encerrar, para a gente encarar esse desafio
de viver a proposta do Evangelho para essa geração, a gente tem que aprender a dizer sim e também a dizer não. Tá bom? Dizer sim e dizer não. A gente vai dizendo sim à medida em que o filho tem competência para lidar com essa liberalidade. É soltando a corda aos poucos. E infelizmente a gente ou solta tudo de uma vez ou segura demais. É aquele equilíbrio entre a autoconfiança e a autodisciplina. A gente tem que aprender a dizer sim, a confiar, mas também a gente tem que aprender a dizer não, porque ele sabe muito pouco da vida ainda. Vão chorar, vão espernear. Se você tem certeza de que isso fere o princípio cristão, de que isso fere o seu princípio para a sua família, diga não sem dó, porque é melhor que seu filho chore hoje do que ele chore depois. É melhor você ficar vermelho de chateação agora, com o filho chorando no quarto, do que você ficar vermelho de vergonha depois por aquilo que ele vai fazer aí fora. É melhor que haja um constrangimento por não fazer, do que lá na frente haja um constrangimento por um erro irreversível. Dizer não, dizer sim e dizer não. O resumo da ópera é: o cenário da adolescência no Brasil, nós falamos um pouco aqui, junto com a ajuda da Lena, ou professora Lucilene, como era conhecida, né, nas escolas. O cenário é esse. Qual é a proposta do Evangelho? É que nós formemos gente com princípio cristão, gente salva em Jesus Cristo e gente que viva o Evangelho, gente saudável. A proposta do Evangelho é que a gente trate essa turma a partir daquilo que eles representam para Deus e não que representam para a sociedade, ou não de um modo reativo aos nossos sentimentos. Estou com raiva, então hoje eu trato mal. Não, ele é filho de Deus. A herança do Senhor são os filhos. Os filhos não são meus, são heranças de Deus para a minha vida. A proposta do Evangelho é de que eles sejam livres, livres para crescerem com saúde. Mas para isso é necessário essa parceria da igreja com os pais e de que a gente assuma esses papéis aqui: papel de pai, papel de amigo, contextualizar sem ignorar o princípio cristão, de exercer influência com naturalidade, dizer sim e dizer não. É isso que eu desejo para vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? O Ziel Machado, o pastor da nossa denominação, ele diz o seguinte: que a debilidade do seu filho é um ministério que Deus colocou na sua vida. Vou repetir: a debilidade do seu filho é um ministério que Deus colocou na sua vida. Então não olhe a debilidade do seu filho como um problema, mas olhe como um campo de atuação para você na vida dele. O Zé Machado diz outra coisa. Ele diz o seguinte: que a função do pai e da mãe é viabilizar os filhos. Ou seja, a função de pai e de mãe é trabalhar para que os filhos sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. É isso. E que nós possamos meditar em tudo isso. Eu sei que foi extenso, eu não tenho experiência em falar essas coisas ainda. Mas que a gente possa meditar em tudo isso, assimilar, orar pelos nossos filhos e assumirmos o nosso papel. Tá bom? Feche seus olhos.